Faz 9 meses que eu recebi algo. Recebi que eu digo que eu escutei algo de um amigo meu pregando, né? E eu tenho falado sobre isso. O que ganha um jogo, irmãos, é o jogo jogado, certo? Não é aquele intervalo ali que o técnico vai lá e dá uma sacudida, mas o que ganha o jogo é o jogo jogado, amém? Para mim que sou vascaíno, então, só preciso chorar. Mas algum dos irmãos se compadece da minha dor? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o bicho vai pegar segunda-feira. Quando você voltar para a sua faculdade, quando você voltar para o seu trabalho, quando você voltar para a sua escola, para a sua família, é lá que o jogo vai começar. E esse tempo que nós estamos tendo aqui é o tempo que nós temos com o nosso técnico. Ainda bem que a gente tem uma... Oh, aleluias. Esse cara aqui tem que ter reportagem desse cara aí. Tu é doido, só. Já tem. Tem que ter reportagem disso aí, cadeia nacional, tudo. A NASA tem que pesquisar a mente dele, não sei. Mas é grande, viu? É forte. Voltemos, irmãos. Então, é muito bom tudo isso. Mas a vida cristã, ela é prática. Nós temos que praticar. Então, Mateus capítulo 7, verso 24, vai falar sobre os dois homens lá, né, que construíram a sua casa. Um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Só que do verso 24 em diante, ele vai falar mais ou menos assim: veio a chuva forte, o vento sobre a casa que estava na rocha e ela permaneceu. E aí o mesmo evento acontece sobre a casa que estava firmada na areia. E aí ela não se sustenta. Por quê? E aí ele vai explicar a parábola, né? E quem ouve as minhas palavras e pratica é comparado a um homem que firma sua casa na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não pratica é comparado a um homem que está firmando a sua casa sobre a areia. Eu sou penteca, pessoal, também. Mas eu quero dizer para você que nos seus momentos de crise, você não vai lembrar muitas vezes de uma palavra profética, de um manto, sabe? De uma chapação que você teve no Espírito. O que vai fazer você permanecer são as palavras que você tem de Deus. É o quanto de Deus tem na sua vida vai fazer você permanecer. Logo no início de 2020, a minha mãe contraiu Covid. E assim, uma das minhas maiores dificuldades em estar em missões é porque a minha mãe está sozinha em casa. Qual é o meu maior medo estando em missões? Qualquer dia minha mãe tem 58 anos e minha mãe dá um piripaque. Eu não estou lá para ajudar. Então, às vezes quando eu paro para pensar demais, eu choro. E naquela época que estava com Covid e tal, eu fiquei 3 dias sem falar com a minha mãe e eu comecei a entrar em desespero. Liguei para o meu irmão, ir para lá e ver ela. E então, descobriu que minha mãe estava com Covid. Então naquela época não sentia nada, eu estava bem no início. Março de 2020, perdão. Então eu comecei a me desesperar, comecei a chorar, porque eu pensei que eu ia perder a minha mãe. E aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Então não tem mais volta, não existe outra vida para mim. É missões e é isso. Eu não tenho outras pontes, eu já queimei todas as minhas pontes. E aí eu lembro que chorando muito, eu não lembrei, irmãos, de um momento que eu estava pulando na igreja, eu não lembrei de um momento que eu estava chorando ao receber algo de alguém. O que eu me lembrei foi da palavra que Deus me deu no meu ensino médio, quando Ele me chamou para missões, no meio de uma aula de história do Maranhão.
Quando Deus falou nitidamente no meio daquela classe: eu estou te chamando para mudar a história do teu estado. Eu estou chamando você para trazer transformação para esse estado. E a primeira coisa que eu pensei foi na minha mãe, porque Deus me deu a graça, através do meu pai, de eu ter estudado na melhor escola de São Luís, na época, Colégio Batista Daniel de Latouche. Então eu fiz toda a minha formação naquela escola. Meu pai ralou e me deu a melhor educação. Então o meu plano era ter um bom emprego, para poder ajudar a minha mãe a tirar ela do bairro de Fátima, que é uma zona de periferia. Afinal de contas, eu estudava na melhor escola, e na melhor escola, o que você recebe? Os melhores lugares são de vocês. Medicina, direito, engenharia. Vocês são os melhores e tal. Enfim, a gente tem uma educação diferenciada realmente do setor público. Só que naquele dia, Deus estava indo contra tudo aquilo que eu planejei e sonhei. E eu só sabia chorar pensando na minha mãe. E eu falei: Deus, e a minha mãe? O que Deus disse para mim foi: eu vou cuidar da tua mãe muito melhor do que qualquer dinheiro que você fosse ganhar na história da tua vida. Pode ir, porque eu garanto a saúde da sua mãe. Pode ir, porque eu garanto a saúde da sua mãe. Eu vou cuidar da sua mãe. Então, sobre essas palavras, eu fui para missões. Então, quando a minha mãe estava lá com Covid, sabe, que a gente não conseguia falar com ela, que eu não conseguia falar com ela, que me bateu o desespero, eu me lembrei daquilo que Deus me falou, da palavra que Deus me deu. Não só dessa palavra, mas de diversas palavras que Ele trouxe para mim durante esses anos de 2013 até 2016, 2017 foi quando eu saí. Fui colecionando essas palavras. Então, guarde todas essas palavras que as pessoas estão te dando. Pega um caderninho e anota. Porque volta e meia você precisa revisar aquilo que Deus já falou com você. Irmãos, um desviado não é só aquele que não está indo mais para a igreja. Se você está longe daquilo que Deus sonhou para você realizar, você também é um desviado da sua presença e da sua vontade. Nosso grande problema é que nós firmamos a nossa fé. Nem para estar falando disso. É que nós firmamos a nossa fé no emocional, no emocionalismo, naquilo que nós sentimos. E é bom, muito bom isso. Mas quando vier os dias de crise, qual é a primeira coisa que é abalada em crises? O emocional. Se a minha fé está firmada no meu emocional, nas minhas experiências, quando vier a crise, lá se vai Rafaelzinho. Mas se a sua fé é firmada na palavra, se você tem uma vida de devoção, quando vier as crises, volte para a palavra e ela vai te sustentar. Vocês passaram. Minha igreja no bairro de Fátima, uma igreja de periferia. Eu não sei se a IBP aqui fica de alguma periferia ou não. Mas quais são os testemunhos que a gente costuma ouvir em igrejas periféricas? Peguei 5 facadas desse tiro, não morri, 3 mortal. Porque o menino lá me esganou aqui, sei o que, aí, graças a Deus, sabe, é uns testemunhos muito doidos. Eu lembro na igreja do pastor Jânio, tinha um testemunho de um menino lá que pegou um tiro, ele disse que a bala fez assim, ó, passou por ele, sabe? Então são esses testemunhos assim, muito loucos. Quem era eu? Um jovenzinho, adolescente. E qual era o meu grande testemunho? A minha mãe me levava obrigado para a igreja. Eu inventava dor de barriga, dor de cabeça, dor de tudo para não ir para a igreja. Por quê? Porque a minha mãe sempre me chamava na hora que o travinho estava na melhor parte. Futebol de rua. Não sei se não gosta muito de brincar. Travinho é aquele negocinho que jogava na rua com chinelo e tal. Então esse era o meu grande testemunho. Como foi que você conheceu a Cristo? Minha mãe me obrigou a vir para a igreja. E aí eu olhava aqueles caras lá, tudo, sabe? Tinha uns rappers na minha igreja, tinha uns caras que tinham se envolvido. E aí eu falava, meu Deus, quando o meu pastor me chamava para dar o testemunho, eu vou falar, oi. Eles me chamavam de Rafaelzinho. Eu sou Rafaelzinho, filho da irmã Socorro. A minha mãe me obrigava. Muitas vezes eu vim de couro quente para a igreja. E aí, isso aí sou eu. E aí na minha cabeça eu estava, meu Deus, que testemunho ralado. Aí eu caí na idiotice.
não façam isso em casa. Vou criar o meu testemunho agora. E nessa loucura de, vou criar o meu testemunho, eu vivenciei diversas coisas que não era para eu ter experimentado. Que eu carrego comigo dificuldades dessa época. Mas eu não sei quantos de vocês foi como eu, ou é como eu, nessa fase agora da vida, de que talvez você nunca foi para uma festa, você nunca ficou com ninguém, você nunca bebeu com ninguém. Também, né? Você nunca bebeu, sabe? A sua maior loucura foi ter mentido na vida. Então, sua maior loucura foi ter pegado o troco de alguma coisa, sabe assim? Cara, se orgulhe, não disso, dessa última parte, mas se orgulhe por nunca ter se envolvido. Resumindo, eu acabei me reconciliando com o Senhor depois de 6 meses, vivendo uma pá de loucura. Mas todas as noites que eu chegava em casa, eu sentia um vazio muito grande no meu coração. Todas as noites que eu saía para beber, amor, desculpa. Às vezes que eu ficava com algumas meninas, eu era muito, muito, muito feio. A barba me ajuda a esconder, mas eu era só espinha, mas tinha uma lábia. Então eu conseguia ficar com algumas meninas, arranjar algumas meninas, e eu não me orgulho disso. Era uma alegria muito massa ali, tá? Posso falar? Enfim, vou falar, já falei um bocado de gíria. Era uma lombra muito boa que eu senti. Mas era passageira. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a minha realidade e a sua realidade. Segunda-feira você vai ser exposto a isso. Segunda-feira você vai para a sua escola e você não vai ser aceito na sua turminha. Porque ser crente hoje é ralado. Porque ser crente hoje é algo, estranho demais. Você não se enquadra. Você não se enquadra nisso. Só que deixa eu te falar um negócio. Tenha orgulho de carregar a mensagem do Evangelho da cruz. Não se envergonhe de Cristo. Eu quero dizer para você, como alguém que experimentou, não todas as coisas, né? Vamos ter calma. Algumas coisas nessa vida, que não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Nesse feriadão, vocês estão escolhendo a melhor parte. E não vai ser tirado em nada de vocês. Vocês estão escolhendo a melhor parte. Saiba disso, que apesar de você não ser aceito na sua turminha, apesar de às vezes você ser chamado de viado, de sapatão, porque você não quer ficar, não quer se enquadrar, glória a Deus. Bem-aventurados sois vós quando perseguidos, mentindo, disserem todas as coisas contra vocês, por causa do meu nome. Se sinta privilegiado de sofrer, ainda que mínimo, chacotas pelo Evangelho. Segunda-feira o bicho vai pegar. O sacerdote tinha uma responsabilidade, Levíticos capítulo 6, verso 12. E o fogo deve continuar aceso, o fogo deve, glória a Deus, continuar ali ligado lá, né, amém? Continuamente, e não deve ser apagado. Todas as manhãs o sacerdote precisa colocar lenha. Sabe aquilo que a gente cantou hoje? Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Todas as manhãs você precisa colocar lenha no seu altar. Aonde? No seu coração. Porque o jogo vai começar, pessoal. Amém? Não fui perfeito, não sou perfeito, enfrento guerras como vocês. Eu também não sinto vontade, às vezes, de ler a Bíblia. Às vezes eu também não sinto vontade de ir à igreja. Você lembra que eu falei de manhã? Precisamos aprender a subjugar a nossa carne. Então é quando eu não tenho vontade de ler a Bíblia que eu preciso ler a Bíblia. É quando eu não quero ir à igreja que eu devo ir à igreja. É quando eu não tenho vontade de ir no meu GC que eu devo ir no meu GC.
É quando eu não tenho mais vontade de me congregar que eu devo me congregar. Precisamos, irmãos, a luta é constante. Porque senão nós seremos levados, irmãos, pelo espírito dessa era, desses dias. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Já eu falo do que era para a gente falar. Só fechar esse grande parênteses. Gênesis capítulo 5, verso 18. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos. Teve outros filhos e filhas. Jared viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos. Teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus levou para junto de si. O que está acontecendo aqui? Ciência, em biologia, a gente aprende algo chamado ciclo da vida. Amém? O que é o ciclo da vida? O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Então, do capítulo 5 até o verso 18, ciclo da vida. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos. Teve filhos e filhas. Jared viveu 962 anos e morreu. É o ciclo da vida. Só que aí, um carinha, ele vive a vida dele avessa a esse ciclo da vida. E o nome dele é Enoque. Enoque foi um cara que foi o diferencial da geração dele. Por quê? Porque em uma época em que as pessoas viviam o ciclo da vida, Enoque andou com Deus. Em uma época em que não se mencionava mais o nome de Deus, Enoque andou com Deus. E andou com Deus tão violentamente que Deus o tomou para junto de si. Sabe que eu e você precisamos na segunda-feira quebrar o ciclo da vida. O que isso quer dizer? A sua vida não é só comida, a sua vida não é só bebida, a sua vida não é só passar em uma boa faculdade, a sua vida não é só ganhar dinheiro, a sua vida não é só construir alguma coisa para você. A sua vida deve ser uma vida de adoração a Deus todos os dias. Quebre o ciclo da vida. O que é pregado nos dias de hoje? Ir à igreja não é legal. O que é pregado no dia de hoje? Ser crente não é legal. Quebre o ciclo da vida. Quebre o espírito dessa época. O que é legal nos dias de hoje, no mundo gospel? Pessoas fazendo do altar, da plataforma, palanque para se autopromover. Eu repito, quebre as torres e construam altares. Nós não precisamos, irmãos, achar tempo para Deus na nossa semana. Deus, Ele não é Deus apenas. Quantos cultos tem na semana? Quantos encontros? Quantos encontros tem na semana? 3 encontros. Vocês têm 3 encontros semanais. De 2 horas mais ou menos? Ou mais? 2 horas. Aí você quer dizer para mim, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que foi chicoteado, humilhado, teve suas mãos e seus pés perfurados, foi cuspido. Alguns dos chicotes de Jesus as pontas eram de osso, e cada vez que chicoteava a costa dele, arrancava a pele. Você quer dizer para mim que todo esse sacrifício foi por apenas 6 horas da sua semana? Isso é, se você vai nos 3 encontros que tem na igreja. Jesus não morreu por encontros na igreja. Jesus morreu por sua vida por completo. Ele precisa ser o Senhor diário das suas vidas. E isso é quebrar o ciclo da vida.
Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas demais com o seu futuro. As pessoas estão preocupadas demais se vão ter ou se não vão ter. As pessoas estão preocupadas demais com os seguidores, com o status, de ser bem aceitos. Estão esquecendo daquilo que é o principal. Tudo começou em adoração, tudo vai terminar em adoração. Você precisa sair desse acampamento entendendo isso. O encontro é diário. Todos os dias, na viração do dia, o Pai ia ter um encontro com a sua criação. Todos os dias. Não 3 encontros da sua semana. Quebre o ciclo da vida, querido. Quebre o ciclo da vida. Não vou lembrar da referência, mas eu vou parafrasear Gênesis. Quando Deus chama Abraão, Deus fala que a partir de Abraão serão benditas todas as nações da terra. Em Deuteronômio, Moisés, quando está escrevendo os últimos conselhos, ele vai falar que Deus levantou Israel como modelo para as outras nações, para que quando as outras nações olhassem para eles, eles desejariam esse Deus. E é isso que deve acontecer diariamente conosco. As pessoas devem olhar para mim e desejar o Deus que eu carrego. Na minha escola não sou eu que tenho que correr para ser aceito em um grupo. É esse grupo que tem que correr para ver o que Deus está fazendo na minha vida. Mas como que isso vai acontecer se eu e você não temos relacionamento com Ele? Irmãos, o caminho agora está ao contrário. A igreja quer pedir conselho ao mundo. Só que no plano original de Deus, o mundo, e entenda pessoas que não estão caminhando com Ele, que deveriam vir se aconselhar. Pensa só comigo. Se acontecesse uma besteira, acontecesse assim uma parada bem doida, qual é a primeira pessoa que vem na sua mente? Cara, eu sinto muito se vem uma pessoa que é não cristã. Tudo bem, se é seu pai ou sua mãe, aí é loucura demais também, né? Por quê? Quais são os conselhos que uma pessoa que não conhece a Deus pode te dar para te edificar? No seu trabalho, meu querido, você era para ser o exemplo. Na sua escola, você era para ser o exemplo. Vai dar de fazer aquele negócio lá? Não. Da tinta que eu te falei? Da tinta? Vai dar? Como Jocum, nós temos um princípio. Sempre que a gente chegar no local, deixar ele melhor. Quando eu entrei no banheiro, algo me incomodou demais. E algo que a nossa geração é. Nossa geração é muito obscena, promíscua, dada ao sexo. Então vocês já viram, né, os desenhos que tem por aí, genitárias e tal. Aquilo me incomodou demais. O que vocês como acampamento vão fazer é mudar esse cenário, ainda que mínimo. Mas vocês vão ser a primeira igreja que vai entrar nessa escola e vai deixar ela melhor do que encontrou. Sabe o que isso vai responder e o que isso pode impactar no coração da gestão dessa escola? Sabe como as portas dessa escola podem se abrir para vocês criarem um movimento? Porque a IBP é uma igreja diferente. Eles não deixaram aqui pior. Esse é o movimento. Esse é o evangelho que nós precisamos viver. Pare de ser chato. Pare de só querer enfiar o evangelho de goela abaixo. Isso algumas denominações já fazem demais. Nós precisamos ser diferentes. Chame os teus amigos para sair e só sair.
Por quê? Porque se você vive uma vida integral com Cristo, Ele vai notar algo diferente em você. Você não precisa necessariamente... João 3,16 fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você só precisa viver esse evangelho. Na segunda-feira, jogar o jogo jogado. Abençoar a vida das pessoas. Ser exemplo para as pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Sabe de uma coisa? Nós estamos aqui em 91. Não. Acampantes. Não, aqui. 80 pessoas. Você não precisa evangelizar Pinheiro por inteiro. Se me chamarem, fazer uma propaganda. Ano que vem, se vocês toparem um desafio que eu quero fazer para vocês agora, e não está nem planejado com o pastor, se vocês toparem um desafio de nesse ano de 2023 focar em apenas uma pessoa, ano que vem, se cada um aqui ganhar uma pessoa, vocês dobram esse acampamento. Vocês dobram o número de membresia dos jovens. Será que é difícil? É difícil se você toda vez ficar chamando só para a igreja, ficar evangelizando, ele dá um piso, ih, rapaz, vai pro inferno, sabe? Ficar condenando, aí vai ser difícil. Eu tenho um primo meu, eu levei ele 6 meses para a igreja, nunca falei de Jesus para ele. Missionário. Levei ele 6 meses para a igreja. Nessa que eu levei ele 6 meses para a igreja, eu nunca preguei para ele. E em um acampamento, ele voluntariamente decidiu entregar a sua vida a Jesus. Ele teve um encontro diário, diversas vezes. Por diversas vezes, eu fui. Está sendo filmado, não vou falar o nome, né? Por diversas vezes eu falei, fulano, 7 horas, o culto lá na igreja era 6. Fulano, acabou o primeiro tempo do jogo. Vai te banhar, vou tomar meu banho. Saindo daqui, a gente vai para a igreja. 17h45 eu chegava, fulano estava lá no sofá. E aí, como a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, a gente chegava na hora do meio do louvor mesmo. Estava quase acabando o louvor ali. Piada, tá, gente? Mas era isso. Eu não cobrava pontualidade. Eu sabia que ele estava se apaixonando. Mas pessoas que são ganhas nesse processo, irmãos, elas tendem a ficar muito mais tempo. Pare de ser chato. Pare de espiritualizar tudo. Viva o evangelho na prática. É o que nós precisamos para ser igreja. Nós precisamos parar de focar no evangelho da salvação. O que é o evangelho da salvação? O evangelho da salvação é uma parte do evangelho completo. Porque Deus, ele quer alcançar o homem por completo. Mas só que nós focamos apenas na salvação. Então, alguma pessoa aqui, glória a Deus, que não teve conversão, não teve reconciliação hoje, glória a Deus, estou muito feliz por isso. Mas vamos supor, algum jovem que levanta a mão, aceitei, nossa, glória a Deus. A gente vai para as campanhas missionárias, 60 pessoas aceitaram Jesus, nossa, glória a Deus. Nós estamos preocupados com o número, não estamos preocupados com a continuidade disso. O evangelho da salvação é isso. Você se alegra com a conversão, mas você não quer arregaçar as mangas e caminhar 2, 3, 60 léguas com aquela pessoa que está inundada em pecado, que só pelo fato que tomou uma decisão, não vai santificar do dia para a noite. Por diversas vezes, liderando jovens, eu tive que fazer isso. Já tivemos lá na nossa igreja de pegar irmãos caídos, embriagados, levar para casa, dar um banho. E aí esse irmão chorava e falava assim: porque Rafael não vem mais me visitar. Será que era porque eu era um cara legal? Não. Sabe, porque eu já estava em missões, eu acho. E o que foi que a gente fez naquela noite? Os meus amigos fizeram naquela noite. Julgaram ele? Não. Levaram para casa, deram um banho. Falou, cara, caminha com a gente.
Estava falando agora mais cedo do pastor. João, eu quero convidar vocês a abrir João 6, João capítulo 6. Primeira carta de João. Do 1. Primeira João 1, verso 6, eu acredito. Não, verso 7. Foi um dos meus lemas enquanto liderava jovens. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, viva na luz. Não esconda, não tenha medo de confessar os seus pecados. Movimento ágios. Deixa eu falar errado, não. Ministério ágil. O movimento ágil não está aqui para apontar o dedo na sua cara, mas está aqui para caminhar com você. Sabe, não é porque você pecou que você deve deixar de vir à igreja. É aí mesmo quando você está mais em pecado que você deve ir mais à igreja. Sabe por quê? Porque é aqui que a gente descobre que a gente é farinha do mesmo saco. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então, mais um conselho que eu quero deixar para vocês, porque eu já passei para o caminho que alguns de vocês estão passando. Não deixe de vir à igreja. Não deixe de se congregar. Não deixe de estar em comunhão. Porque se andamos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. A caminhada é gradativa, irmão. Então, muitos de nós passamos por diversas dificuldades. Eu quero dizer para você que no reino de Deus, independência é morte. No reino de Deus, independência é morte. Soldado sozinho é abatido. Então você não precisa caminhar sozinho. Confesse seu pecado ao seu líder. Por mais que você não tenha vontade de vir à igreja, vá à igreja. Vá só pro rolezinho da galera. Mas ande em comunhão. Se as más companhias corrompem os bons costumes, as boas companhias trazem de volta os bons costumes. As boas companhias trazem de volta os bons costumes. Isso é missões local. Essas cadeiras bem aqui estão vazias. Eu tenho certeza que você lembra de alguns dos rostos de meninos e meninas que acampamento passado estavam caminhando com Cristo. Será que você orou por ele? Será que você sentiu a dor que o nosso pai sente ao ver um filho saindo de casa? Não me diga que você apontou o dedo. Não me diga que você fala mal daquela menina que engravida. Não me diga que você fala mal daquele seu amigo que está embriagado, que vazou em todos os grupos da cidade. Não me diga que você fala mal daquele que está nas drogas. Não, esse não é o Evangelho. Esse não é o poder do Evangelho. Essa não é a característica de quem caminha com Ele. Precisamos amar. E vocês serão conhecidos pelo amor que tem uns pelos outros. Manda uma mensagem para ele, visita ele.
Não precisa falar sobre igreja, o que ele precisa é de um amigo verdadeiro. Ele está morrendo e não sabe. E quem sabe que ele está morrendo está deixando ele morrer. É muito massa cantar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. É muito bom cantar isso. Se você pode cantar isso, cante. Mas existem milhares de pessoas na sua cidade que não tem vestes brancas para colocar. Existem milhares de pessoas nessa cidade, naquele lixão, nos povoados, que as vestes estão sujas pelo pecado. E nós estamos dentro da igreja cantando: eu já coloquei as minhas vestes brancas. Calma aí, irmão, não é só isso. O evangelho é adoração, o evangelho é devoção, mas também é doação. Precisamos despertar. Cristo em nós, esperança. A igreja de vocês tem ar-condicionado? Tem? Sabe qual é o nosso problema? É que nós nos acomodamos demais ao nosso ar-condicionado. Nos acomodamos demais à parte do evangelho que nos é conveniente. Não nos é conveniente meter a mão no bolso e ofertar em missões, porque vai faltar da minha pizza, vai faltar do meu presente para o meu namorado, vai faltar para comprar a minha casa, vai faltar, para N coisas. Não é conveniente para mim ir para uma evangelização, porque vai roubar do meu tempo. Não é conveniente para mim passar a madrugada orando para que Deus salve e resgate pessoas dessa cidade, porque afinal de contas, eu só quero a parte do evangelho que é conveniente a mim. Eu só quero a parte do evangelho que se coloca lá no nosso status todos os dias: Deus te ama, Deus te abençoe. Eu só quero a parte do evangelho em que eu não tenho gasto nenhum, que eu não tenho perda nenhuma. Irmão, para que Cristo possa viver em você, algo tem que morrer. Para que você veja a glória de Cristo em você, algo tem que morrer. E esse algo é você, as suas vontades. Muito massa, né? A gente postar no Instagram, vindo para Pinheiro e tal, anel viário. As pessoas só olham isso. Mas eu tive que abrir mão dos meus sonhos. Seus pastores, seus líderes têm que abrir mão do seu sonho, têm que abrir mão do seu horário de lazer com família. Para quê? Para que vocês possam estar em um ambiente seguro. E na verdade isso não é perca. Porque quando você descobre a preciosidade que é caminhar com Jesus, o Senhor vai falar em uma parábola que andar com Ele, que estar com Ele é semelhante a um homem que acha um tesouro escondido em um campo. Vai, vende tudo o que tem e compra aquela parte, porque é preciosa. E quando eu falo para vocês que eu estou disposto a morrer para que Jesus seja conhecido no Maranhão, é literal. Eu estou disposto a morrer para que Cristo seja conhecido no Maranhão. E muita coisa em mim já morreu. Morreu os meus sonhos lá da minha mãe, lembra? Morreu o meu sonho de ter uma BMW. Mas eu já tenho uma Fan 160. E tudo bem, se Deus quiser, ela também é dele, nada é meu. Nós não estamos construindo um império para nós. Um altar, querido. Mas como eu disse a você, dá mais 15. Mas como eu disse a você, existe uma realidade que infelizmente os nossos ar-condicionados mascaram.
Eu não estou criticando a igreja de vocês não, tá? Estou falando a igreja geral maranhense. Sabe por quê? Vamos lá. Tentar não chorar. No Brasil existem 8 segmentos menos evangelizados. Grupos menos evangelizados. Alguém aqui sabe algum? Chuta. Pastor, não vale o que eu falei. Se você quiser anotar. Primeiro segmento menos evangelizado, não em ordem, são os 8. Primeiro que eu vou falar, são os indígenas. Você não vê índios em nossas igrejas. Você vê poucas igrejas indígenas. O segundo segmento menos evangelizado do Brasil são o povo sertanejo. Não aquele da música, o que vive no sertão. Que vive no agreste nordestino. Os que estão aqui em Fernando Falcão, em Barra do Corda, em Grajaú. Terceiro povo menos evangelizado do Brasil são os ciganos. Como assim? Pensei que cigano era um estilo de vida. Não. Cigano é uma etnia. Cigano é sangue, igual índio. Igual eu que sou brasileiro, preto, com muito orgulho, com muito amor. Quarto povo, os quilombolas. Comunidades quilombolas que não são assistidas nem pelo governo e são esquecidas pela igreja. Quinto povo, os ribeirinhos ou caiçara. Nessa região aqui da Baixada, então, tem um monte. Pessoas que sobrevivem da pesca. Pessoas que não têm. E por que essas comunidades são de difícil evangelização? Não de difícil evangelização, mas elas são as comunidades menos evangelizadas, porque não traz retorno monetário. Porque é difícil de chegar lá. Sexto segmento menos evangelizado. Os surdos. Poucas de nossas igrejas têm acessibilidade. Sétimo segmento menos evangelizado do Brasil, os imigrantes. Nós não olhamos tanto os imigrantes no Brasil, nas igrejas brasileiras. Oitavo segmento, e é um segmento socioeconômico. Os mais ricos dos ricos também precisam do Senhor. E a igreja não alcança os mais ricos dos ricos. E a igreja também não alcança os mais pobres dos pobres. Pessoal do lixão. Pessoal dos povoados. Só tem barro para comer. E não tem oportunidade de dizer, hoje eu vou comer um hambúrguer. É por essas pessoas que meu coração chora. Sabe por quê? Porque todos os 8 segmentos menos evangelizados do Brasil estão no nosso Maranhão. 20 das 25 primeiras cidades mais pobres do Brasil estão no Maranhão. Você sabe qual é uma das piores educações do Brasil? Maranhão. Educação maranhense. Você sabe qual é uma das saúdes mais precárias do Brasil? A saúde maranhense. São por essas pessoas que Cristo morreu e Cristo quer alcançar. O pastor me fez uma pergunta, fala sobre o que teu coração queima. Meu coração queima para que esses 8 segmentos estejam de vestes brancas diante do Cordeiro. O meu coração chora para que cada maranhense tenha uma Bíblia em sua casa. Essa Bíblia que eu e você às vezes jogamos, só pegamos em culto em culto. Pessoas do nosso estado nunca olharam, nunca pegaram. Lembra que eu falei para vocês que a gente já foi em mais de 50 cidades? Nessas 50 cidades, nós já achamos pessoas que
Sabe, eram velhinhas. E foi a primeira vez que estava tocando numa Bíblia. Você sabe o que é isso? A Bíblia que por muitas vezes você tem várias versões na sua casa. Que você pode comprar uma Bíblia freestyle. Bíblia do skatista, Bíblia disso, Bíblia daquilo. As pessoas no interior do nosso estado não têm. Não tem por não ter aonde vender e não tem por não ter como pagar. Tá tudo bem. Afinal de contas, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Em Pio 12, nós fomos evangelizar. E uma senhora chegou chorando para nós. E falou: meu filho, se vocês tivessem chegado aqui uma semana antes, e ela traz uma Bíblia, eu não teria pago R$700 nessa Bíblia, que hoje vocês estão dando de graça. Sabe por que aquela senhora pagou R$700? Porque ela sabe que é a palavra de Deus. Ela sabe que aquilo é precioso e ela queria ter. A mesma palavra que eu e você não lemos, que está acessível nos nossos smartphones. Uma semana para uma senhora que sobrevive de Bolsa Família. Dividiu essa Bíblia em 7 vezes de R$100. Já fomos em cidade ao Montes Altos. A gente não tem a prática de dar essas Bíblias para as pessoas que estão nas ruas. Mas uma mulher toca em mim. Até postei esses últimos dias. Toca em mim e falei: por favor, me dá uma Bíblia. Eu falei: olha, a gente vai passar na sua casa. Ela falou: moço, por favor, eu estou há 1 ano na igreja e não tenho Bíblia ainda. Ela não tem Bíblia não é porque ela não quer. Porque na cidade dela não vende. Porque quanto mais distante, talvez essa não é a realidade de vocês. E na moral, pessoal, Pinheiro é da hora. Fui ali na litorânea ontem. É legal. Tem uma pá de coisa. Então parece que os nossos olhos estão tapados para isso. Mas quanto mais distante você está de São Luís, de Pinheiro, de Bacabal, de Imperatriz, que são grandes cidades, mais raro ficam as Bíblias, mais caro ficam as Bíblias. Pessoas que sobrevivem de Bolsa Pesca, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, não tem condições de pagar R$150 em uma Bíblia que lá em São Luís é R$30. A minha bonitinha, porque eu ganhei, mas essa Bíblia foi 30 conto. E aí uma amiga minha encadernou. Não tem condição, porque como é que ela vai comprar uma Bíblia de R$150 se ela só tem R$450 de Bolsa Família? Ou ela come, ou ela compra a Bíblia, ou ela alimenta os 10, 12 filhos dela, ou ela compra a Bíblia. O que você acha que uma mãe vai preferir? Não é porque ela não tem. Então essa é a realidade do nosso estado, do meu estado e do seu estado. Em 2000 e alguma coisa, foi para a cidade de Araguanã. Naquela época a prefeitura cedia ônibus para a gente foi para uma comunidade, uma mulher começa a chorar demais. Quem dividiu as nossas equipes, mandou uma equipe lá para ver o que era, por que ela estava chorando. E ela começou a chorar. Disse que já sabia quem éramos nós. A gente: como assim? A gente não falou nada, a gente não fez nada ainda. Ela falou: ontem à noite eu sonhei com Jesus. E ele me disse que me entregaria um presente, a palavra dele. E esse presente chegaria em um ônibus azul com branco. Adivinha qual era a cor do nosso ônibus? Jesus está se revelando no interior do estado. Mas a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Será que ele pode contar com a sua vida nessa tarde? Eu não quero chamar você para ir para longe, pessoal.
Semana passada saiu uma reportagem no R7, falando sobre a cidade de vocês. Não sei quantos de vocês assistiram. Mas parece que nós estamos embriagados demais com o que está acontecendo dentro da nossa igreja. E o que acontece nesses movimentos? É que nós focamos demais na vida da igreja, dentro da igreja, e esquecemos do jogo jogado. E esquecemos das pessoas que estão de vestes sujas. Acho que uns 2 anos atrás, uma quilombola recebe uma Bíblia e ela fala para uma pessoa de nossas equipes: há 100 anos eu esperava por ela. Há 100 anos eu esperava por essa Bíblia. Há 100 anos atrás me evangelizaram, falaram dele. E há 100 anos atrás eu ansiava por essa Bíblia que chegou hoje. Aonde a igreja maranhense está, que uma senhora tem que demorar 100 anos para receber a palavra? Aonde eu e você estamos? No comodismo dos nossos ar-condicionados, no comodismo do nosso movimento. Esqueci o nome dele ali. Tia dos bode. Abra sua Bíblia, a gente precisa abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Me dá só mais 15, pastor, por favor. Agora que eu entrei na piscina. Mas vocês lembram que eu falei pela manhã? Que Deus queria levantar Neemias. É sobre isso que eu estou compartilhando agora. O coração de Neemias se comove, se compadece ao ouvir da sua terra natal, o jeito que estava. Mateus capítulo 24. Fala o seguinte, verso 14: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. Eu amo a música que a gente acabou de cantar agora há pouco, Maranata. Se você realmente anseia a volta do nosso Senhor e do nosso Salvador, você precisa anunciar essa mensagem e não somente cantar, porque está condicionado. Maranata, o Maranata, a volta dele está condicionado a que todas as pessoas ouçam sobre o Evangelho. Então, se você realmente ama o Senhor, compartilhe dele ao máximo de pessoas possível. Por quê? Porque nós não devemos ser aqueles, a Pedro vai falar, que não só esperam, mas que apressam a volta do Senhor. E como eu posso fazer isso? Anunciando o Evangelho, as boas novas. Porque esse Evangelho do Reino deverá ser pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Se você realmente ama o Senhor, você precisa falar desse Evangelho. Todos conhecem Cururupu? Cururupu tem 15 ilhas. Somente 4 ilhas têm igrejas ou presença missionária. Existem 11 ilhas que nunca ouviram a mensagem do Evangelho. Fernando Falcão, no interior do estado, no coração do Maranhão, tem diversas comunidades sertanejas que não têm a presença missionária,
que não têm a presença de uma igreja, pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Minha esposa esteve lá ano passado. Depois da Bahia, nós somos do estado que mais tem quilombos. Os quilombos precisam de missionários. As aldeias indígenas precisam de missionários. Somente 11 cidades no Maranhão têm um descarte correto de lixo. Ou seja, as 206 cidades no Maranhão têm lixão. E tem pessoas que precisam daquilo que você carrega. Irmãos, por favor, deixe de olhar só para cima e comece a olhar para baixo também, para a sua realidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Deixa o Espírito guiar agora. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que as pessoas estão sofrendo demais porque a igreja deixou de influenciar. E eu sei que tudo só vai melhorar quando o Senhor Jesus voltar. Mas isso não nos impede de anunciar. Isso não nos impede de influenciar todas as áreas da sociedade. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Nós focamos demais no céu e esquecemos da terra. E que o domínio da terra foi dado aos filhos de Deus. Como assim? Em Gênesis, Deus dá o domínio da terra e de tudo que nela há aos homens, para que eles pudessem dominar, subjugar. O pecado veio e nos retirou isso. E aí eu quero dizer para você que todo lugar que a igreja não ocupa, Satanás governa. Todo lugar que a igreja não ocupa, Satanás governa. E aí nós cruzamos o nosso braço na célebre frase: o mundo jaz no maligno. Então eu não vou fazer. Nós olhamos um mendigo na rua e nós falamos: o mundo jaz no maligno. Não! Enquanto eu viver, eu vou lutar contra esse sistema imposto por Satanás. Gênesis capítulo 1 vai dizer que a autoria do cosmos é de Deus. Ele colocou sobre responsabilidade nossa. Então é minha responsabilidade e sua responsabilidade cuidar das pessoas. É minha responsabilidade e sua responsabilidade levar o alimento espiritual para as pessoas. É minha responsabilidade e sua responsabilidade cuidar da natureza. Quando o homem cai, 3 coisas cai também: o relacionamento do homem com Deus, amém? O relacionamento do homem com o homem pecou, está nu. Pecou, Caim mata Abel. Pecou, nação começa a se levantar contra a nação, e pessoas começam a se rebelar. Terceiro, a natureza começou a produzir espinhos, abrolhos, começou a se rebelar contra o homem. Já pensou que louco? Adão, Aslan lá passando do lado dele, ele passando a mão. Isso é a Gênesis original. O animal não tinha vontade de comer o ser humano. Isso é a Gênesis original. Então Jesus veio para restabelecer essas 3 coisas. Só que nós só focamos na salvação. Amém? Vocês seguram mais um pouquinho? Amém? Amém, pastor, por favor. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos há alguns anos atrás. Sabendo? Há alguns anos atrás, sobre qual era a cidade, qual era a pior cidade para se viver. A pior região para se viver. E aí descobriram que era na região do Texas, aonde tinha maior criminalidade, onde tinha pior educação, onde tinha pior tudo. Era no Texas. E aí eles fazendo esse levantamento, eles descobriram que o local onde tinha mais cristãos protestantes naquela época era onde? No Texas. E então eles mandam uma equipe de reportagem para lá e perguntam assim para o pastor: ei, qual é a responsabilidade da igreja? Sabe qual é a resposta do pastor?
nós cuidamos da parte espiritual. Essa não é a nossa parte. Não, irmão. A igreja não foi só chamada para salvar o homem. A igreja foi chamada para devolver a dignidade que o diabo levou também. A igreja foi chamada para atuar nas 7 áreas de influência que eu acho que a igreja de vocês já fala sobre isso. Para que nós possamos devolver a honra e a glória ao Senhor em todas as áreas. Vocês já pararam para pensar que anos e pós anos, quando a gente fala sobre missões, África. Então, diversas décadas nós enviamos recursos para a África, enviamos missionários para a África e a África não é transformada. Isso nos leva a pensar na seguinte coisa: a palavra de Deus não é verdade, é uma das opções. A segunda opção é Deus não existe. A terceira opção é a palavra de Deus é a verdade, Deus existe, mas nós temos manuseado de forma errada. Em uma outra pesquisa feita nos Estados Unidos, falam que apenas 5% de toda a igreja é chamada a viver o ministério integral. Ou seja, sou eu, não sei se tem algum pastor aqui que vive só do pastoreio, só 5%. Ou seja, nós estamos aqui em 80. 5% de 80 é 4. 4 aqui de vocês, em teoria, vai ser chamado para viver da missão integral. Um missionário, um pastor. E os outros 76, o que vão fazer? Só frequentar a igreja? Não. Os outros 76 vão trazer a glória de Deus para todas as áreas da sociedade. Talvez seu coração não queima por missões, e amém, Deus te abençoe. Talvez seu coração não queima pelo pastoreio, amém, Deus te abençoe. Talvez você quer ser um empresário, cara, amém, Deus te abençoe muito. Talvez você quer ser um médico, Deus te abençoe demais. O que aconteceu nos últimos anos? Nós demonizamos todas essas coisas e tiramos o pé de tudo isso. A igreja não influencia mais nada. Como eu falei para vocês, todo lugar que... Vamos perder no tempo. Todo lugar que a igreja não ocupa, Satanás governa. Então nós somos um país que majoritariamente somos cristãos, seja católico ou protestante, mais de 80%. Mas aquilo que governa esse país não é uma mentalidade cristã. Por quê? Por que não é uma mentalidade cristã que governa? Esqueci agora o nome da música da Anitta que bombou, que foi... Ainda bem que ninguém sabe aqui também. Só uma pegadinha. Enfim, teve uma música dela aí que bombou. Né? Teve uma música dela que bombou. Mas calma aí, num país que a maioria é governado por cristãos, ou seja, se autodeclaram cristãos, olha o tipo de música que está viralizando. Olha o TikTok que está viralizando. Olha os noticiários da TV, olha o que está viralizando. Existe algo de errado aí, irmãos. Nós deixamos de influenciar. Estava conversando com o pastor agora há pouco. Existem 3 áreas. Se você quer dominar um país, a cosmovisão de um país, você precisa dominar 3 áreas: política, educação e a mídia. Tudo o que a igreja brasileira não governa, ou então não tem gente séria lá nessas 3 áreas. Por isso que nós estamos sendo governados do jeito que nós estamos sendo governados. Por quê? Porque lá atrás, não manda o filho para a faculdade não, faculdade é do demônio. Não deixa ele se candidatar não, isso é de Satanás, vai se corromper. Não deixa ele ser um jornalista, não deixa ele ser um ator, uma atriz. Educação não dá dinheiro. A igreja foi se afastando. O diabo foi governando. E hoje o Brasil, que é um país majoritariamente cristão, não é governado por uma visão cristã.
Por quê? Porque eu e você não estamos fazendo o nosso papel. E o meu desafio para você aqui é: vá para a faculdade. Esteja sim nos melhores cursos. Vai abrir uma empresa, seja honesto. Abra a melhor empresa. Para quê? Para que aquele mesmo chamado de Abraão se exerça na sua vida. Para que através de você pessoas sejam abençoadas. Para que através de você pessoas conheçam a Jesus. Para que você seja um prefeito e mude a realidade de uma cidade. Para que você seja um vereador e mude a realidade de uma cidade. Para que você seja um advogado e mude a realidade da vida de diversas pessoas. Para que você seja um empresário que invista em missões, que invista na igreja, que invista em pessoas.